Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, eu estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é uma porção da palavra de Deus ao seu coração. E nós aqui temos um propósito muito bem definido, que é o quê? Pegar, meditar, refletir porções da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro, pegando toda a Bíblia, extraindo chaves espirituais para abençoar o seu coração. E na porção de hoje, nós veremos uma mensagem urgente, forte e profundamente emocional. Dentro do qual livro? Dentro do livro de Jeremias. Nós estamos aqui no início e hoje nós vamos pegar uma porção de 3 capítulos, dos capítulos 4 ao capítulo 6. E nos capítulos de hoje, Deus levanta um grito por arrependimento, é um clamor, é um chamamento para o seu povo. Ele alerta ao povo de Judá sobre o perigo iminente de invasão estrangeira, mais especificamente dos babilônios. Sim, mas também revela o seu coração quebrado diante da rebeldia do seu povo. Chegou a hora de mergulharmos juntos em mais um Discipulando pela Bíblia. E o capítulo 4 é um chamado direto ao coração de Judá. Já no primeiro versículo diz o seguinte: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. É um chamado, é um clamor para que Israel retorne debaixo de arrependimento diante da presença do seu Criador. Deus pede que o povo retire, primeiramente, os ídolos do meio deles e volte com sinceridade diante da sua presença. Mais do que um gesto exterior, mas o Senhor, ele pede uma transformação verdadeira e profunda. É o que acontece sempre dentro do quê? Do coração. Deus, ele não queria sacrifícios, mas ele queria um arrependimento genuíno. Ele usa de imagens fortes para descrever a urgência desse chamado, desse clamor. Diz assim um dos versículos: lavrai o campo, ou seja, preparem o coração para que a semente entre e possa germinar e dê frutos. Ele também diz: circuncidai-vos ao Senhor, indicando que um arrependimento real e uma renovação de aliança por parte de Israel. Mas o povo continua endurecido em sua cerviz, em seu pecado. Então Deus, ele passa a anunciar um juízo sobre o seu povo, como está no versículo 6. Subirá o mal desde o norte. Jeremias, comovido, então, expressa angústia em nome do povo, como está no verso 19. Ah, entranhas minhas, não posso calar, porque ouviste, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Então Jeremias está anunciando que tempos de guerra, tempos de opressão viriam sobre Israel devido à sua obediência, devido à cerviz do seu coração e à falta de quebrantamento. O profeta acaba sentindo em sua alma o peso do juízo que estava prestes a vir. E no capítulo 5 do livro de Jeremias, Deus manda o profeta procurar por um justo sequer no meio de Jerusalém, pois se houvesse alguém que praticasse a justiça, ele perdoaria toda a cidade. Mas nem entre os pobres, nem entre os grandes, ele encontra alguém com um coração completamente fiel. Olha que cenário caótico, olha o nível espiritual que chegou Israel, Jerusalém. E diz assim o versículo 2: juram falsamente, ainda que dizem, vive o Senhor. Ou seja, Deus aqui está expondo a hipocrisia do povo, que até servia ao Senhor, ia até o templo, adorava, queimava incenso, dizia que seguia a Deus de todo o coração, mas na verdade falava apenas de lábios, eram falsos. O povo se recusa a ouvir essas palavras duras de Jeremias. Eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem a verdade. Eles quebraram a aliança com Deus de forma repetida e agora estão colhendo o quê? Os frutos dessa quebra de aliança. No versículo 3 diz o seguinte: tornaram-se mais duros do que uma rocha, recusaram-se a converter-se. Ou seja, estavam dentro de um cenário religioso, mas um cenário onde não havia transformação real de coração. Deus revela então que os inimigos virão como leões e lobos, porque o povo está rebelde, adúltero espiritualmente, ou seja, se prostituindo com outros ídolos, com imagens de escultura, e zombando das advertências que
que o Senhor tem enviado através do profeta Jeremias. Verso 31, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e o meu povo assim o deseja. Ou seja, é um cenário onde ninguém quer ser confrontado, que cada um quer seguir conforme os desejos do seu próprio coração. Isso é perigoso e é um recado para os dias de hoje. Nós devemos seguir o Evangelho como ele é, assim como nos dias de Jeremias existiam igrejas, religião, a qual pregava um evangelho ou uma mensagem, uma lei naquele período confortável ao coração dos sacerdotes, dos profetas e do povo. Isso é um alerta muito sério para o meu e para o seu coração. Essa é uma denúncia fortíssima. A corrupção naquele momento era generalizada. Será que parece com os dias de hoje? E até os líderes espirituais participam da mentira. Eles faziam parte desse cenário. Mas a partir desse cenário caótico e caído, o fim acaba se aproximando. E no capítulo 6, Deus continua soando o alarme daquilo que estava por vir. Fugi do meio de Jerusalém, com exclamação. Soe-se trombeta em Tecoa. Ou seja, está vindo rumores de guerra. O Senhor está anunciando que a guerra está iminente. A destruição aqui está chegando, mas o povo permanece insensível, sem dar ouvidos à iminência daquilo que está para acontecer. Jeremias descreve uma nação cheia de violência e cheia de engano. Eles têm palavras bonitas nos seus lábios, mas rejeitam sempre a palavra do Senhor. No verso 13 diz o seguinte: desde o menor até o maior, cada um se dá a sua própria ganância. A situação é tão grave que Deus diz que trará calamidade no meio do seu povo, como forma de corrigi-los, de uma forma pedagógica. O povo diz, paz, paz, mas Deus diz, não haverá paz. Eles não têm vergonha dos seus próprios pecados e nem mesmo ruborizam diante do mal que estão cometendo. No versículo 16, Deus oferece um último apelo, dizendo o seguinte: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, e achareis descanso para a vossa alma. Mas a resposta do povo é uma resposta trágica, dizendo, não andaremos nelas, ou seja, nós não olharemos para os caminhos iniciais, os caminhos aonde o povo foi gerado, os caminhos puros, os caminhos aonde Israel andava na mocidade debaixo de fidelidade. Eles recusam a instrução, desprezam os profetas e por isso a destruição de Judá se torna inevitável. E os capítulos de hoje nos mostram o quão doloroso é para Deus corrigir o seu povo, mas também revelam o quanto Ele nos ama de forma verdadeira e genuína, porque Ele permite sermos açoitados muitas vezes, não para que nós possamos sentir dor, mas para que nós possamos nos alertar, abrir a nossa mente para quê? Para voltar para um caminho de alinhamento. Ele avisa, ele insiste, ele adverte até o último instante. Pois o desejo do coração de Deus é sempre em favor do quê? Do arrependimento. E essa mensagem continua viva até os dias de hoje. Ela ecoa no meu e no seu coração. Nós devemos dar muita importância a esses alertas. E antes de finalizar a porção de hoje, o vídeo, eu gostaria de deixar duas perguntas reflexivas ao seu coração. Será que nós temos ouvido a voz de Deus? E se temos ouvido, nós temos obedecido a sua voz? E nós temos também seguido as veredas antigas, os caminhos de fidelidade e de obediência? Essas são perguntas que eu quero deixar ao seu coração. A verdade é que Deus não muda. Ele ainda nos chama a um caminho de santidade, de obediência e também a um lugar de arrependimento para que nós possamos experimentar o caminho também da restauração. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo edificou o seu coração? Falou o seu espírito? Então chegou o momento de você me ajudar a pregar esse evangelho do reino a outras pessoas. É muito simples e é gratuito. Basta você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e seguir esse canal para que você não perca nenhum conteúdo. E se você quiser ir além, no link, na descrição desse vídeo, tem um link que vai te jogar
de um grupo de estudo bíblico 100% gratuito. Vem estudar a Bíblia com a gente, venha ler a Bíblia conosco, ok? Combinado? Então chegou a hora de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!